Questão 80. Complete os espaços com os algarismos de 1 a 9, empregando cada um deles apenas uma vez, de maneira que a expressão letra A seja a maior possível. Pessoal, para que a expressão seja a maior possível, ela tem que ser formada dos maiores algarismos, né? Então, de 1 a 9, o maior algarismo seria o 9. O segundo maior algarismo seria o 8. E o terceiro maior algarismo seria o 7. Então, a gente tem que formar essa expressão utilizando esses três algarismos, o 9, o 8 e o 7. Agora, a ordem que a gente vai adotar, aí a gente vai fazer por tentativa e erro, ou seja, a gente vai testar e ver qual opção é a mais viável. Então, olha aqui, pessoal, nós temos aqui todas as possibilidades. Nós poderíamos ter colocado 9,8 vezes 7, que dá 68,6, tá vendo? 8,9 vezes 7, que dá 62,3. 7,8 vezes 9, que dá 70,2. E assim por diante. Existem 6 possibilidades, né? Utilizando esses três algarismos. Só que se a gente for observar, a opção que deu o maior resultado foi 8 inteiros e 7 décimos vezes 9, né? Então, dentre essas 6 opções, a que é maior seria essa daqui, ó. 8 inteiros e 7 décimos vezes 9. Agora a letra B. Na letra B, a expressão tem que ser a menor possível. Então, observe, para que ela seja a menor possível, então ela tem que ser composta dos menores algarismos. 1, 2, 3 e 4, né? E uma outra coisa, para que seja menor, aqui tem que ser composta ou pelo 1 ou pelo 2, que são os menores, né? Então, a gente pode colocar o número 1 aqui. E aqui também tem que ser composto, e essa casa aqui tem que ser composta pelo segundo menor algarismo, que é o 2, tá? Levando em conta isso, a gente vai ter duas opções. Ou 1 inteiro e 3 décimos vezes 2 inteiros e 4 décimos, ou 1 inteiro e 4 décimos vezes 2 inteiros e 3 décimos. Então, observe que tendo essas duas possibilidades, a que é menor é a primeira, né? Então, seria essa daqui, ó. 1 inteiro e 3 décimos vezes 2 inteiros e 4 décimos. Na questão 82, a gente vai calcular essas expressões aqui, tá certo? E observe que possui a potência, que foi um conteúdo que a gente estudou no primeiro bimestre. Então, observe como nós iremos resolver, tá bom? Nós temos o seguinte: 5 décimos, ele está elevado ao quadrado, e está sendo também dividido por 4. Então, a gente aprendeu que primeiro a gente resolve a potência, né? Então, o 2 aqui, ele está indicando quantas vezes a gente vai multiplicar o 0,5, né? Então, a gente pode multiplicar duas vezes. E aí, o que a gente faz? Vamos colocar aqui do ladinho, ó. 0,5 vezes 0,5. Vou fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá. Você multiplica sem ligar para as vírgulas, por enquanto. 5 vezes 5, 25. O 2 sobe. 5 vezes 0 é 0. Com mais 2, 2. Pula uma casa. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0 também é 0. Somando tudo, vai ficar o 5 desce aqui. 2 mais 0, 2 e o 0 desce. Observe aqui, ó, nós temos duas casas no total, né? Esse número decimal aqui possui uma casa depois da vírgula e esse daqui também possui uma casa depois da vírgula. No total, nós temos duas casas depois da vírgula, dois números depois da vírgula, tá? Então, partindo daqui, nós vamos contar, ó. 1, 2, a vírgula vai parar aqui. Então, ó, 5 décimos ao quadrado é o mesmo que 25 centésimos, tá? Dividido por 4. Vou fazer essa divisão agora. 0,25 dividido por 4. Para eu igualar os números depois da vírgula, eu preciso colocar uma vírgula aqui e 2 zeros. Beleza? Porque aqui tem 2 números depois da vírgula, então aqui também vai ter 2 números depois da vírgula. Depois que eu igualei, eu só tiro as vírgulas, e aí aqui vai ficar 25, e aqui vai ficar 400. Observe aqui, ó, que o 25 é menor que o 400. Então, para que eu consiga dividir, eu tenho que colocar um zero, uma vírgula, e aí eu posso adicionar um zero. Observe que ainda ficou menor. 250 é menor que 400. Então, eu coloco mais um zero aqui,
para eu acrescentar mais um zero no dividendo, beleza? Agora a gente tem, ó, 2.500 dividido por 400. A gente pode colocar aqui, ó, 6, porque 400 vezes 6 dá 2.400. Subtraindo, nós vamos ter aqui que o resto vai ficar 100. Como a gente já tem uma vírgula aqui, a gente pode acrescentar um zero aqui, que agora fica 1.000, e 1.000 dá para dividir por 400. Vou colocar o 2, porque 2 vezes 400 é 800. Aí resta 200. 200 é menor que 400, o que a gente faz? Como aqui já tem vírgula, a gente adiciona o zero que a gente precisa, tá vendo? Agora a gente coloca aqui 5, porque 5 vezes 400 é 2.000. O resto ficou zero. E essa divisão aqui deu 625 décimos de milésimos. 5 décimos dividido por 4 ao quadrado. A diferença agora, né, é que é o 4 que está sendo elevado ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, né? O 4 multiplicado 2 vezes. Então, vai ficar aqui, ó, 5 décimos dividido por 4 vezes 4, 16. Beleza? Agora, vamos fazer esse cálculo, ó. 0,5 dividido por 16. Para eu igualar aqui, né, as casas, eu coloco uma vírgula e somente um zero, porque aqui só tem uma casa depois da vírgula. Logo, aqui ficou com um número depois da vírgula, aqui também, tá? E aí a gente pode tirar as vírgulas. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 160. Como 5 é menor que 160, eu coloco zero e uma vírgula para eu conseguir colocar um zero no lado do 5. Agora aqui ficou 50 e aqui 160. Continua menor, então eu adiciono mais um zero. Coloco um zero aqui e agora ficou 500. Coloco 3, porque 3 vezes 160 dá 480 e é o mais próximo que a gente consegue chegar de 500 sem passar. 500 menos 480 dá 20. Então, 20 é menor que 160. A gente precisa colocar um zero aqui. E como aqui já tem uma vírgula, a gente pode colocar sem problema, tá? 1, porque 1 vezes 160 é 160. E é o mais próximo que a gente consegue chegar. 200 menos 160 dá 40. Vou colocar mais um zero aqui. Por 2, que dá 320. Sobra 80. Colocando mais um zero aqui, fica 800. E agora por 5, que dá 800. Sobra zero de resto. Então, aqui nós temos que 5 décimos dividido por 16 é igual a 3.125 centésimos de milésimos, tá? Pessoal, na C a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, a gente vai resolver essa divisão. Lembrando que fração é o mesmo que divisão, dividir o numerador pelo denominador. Então, 1 inteiro e 8 décimos dividido por 5 décimos. Observe que aqui tem um número depois da vírgula, aqui também. Então, já está igualado, a gente só tira as vírgulas, então vai ficar 18 dividido por 5. 3 vezes 5 dá 15, é o mais próximo que a gente consegue chegar de 18 sem passar. 18 menos 15 é igual a 3. Como 3 é menor que 5, a gente coloca uma vírgula. Agora, 6 vezes 5 é 30, que dá 0. Então, observe aqui, ó, que 1,8 dividido por 0,5, né, é igual a 3,6. Então, a gente substitui aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 3 inteiros e 6 décimos ao quadrado, ou seja, vai ser 3 inteiros e 6 décimos vezes 3 inteiros e 6 décimos. 6 vezes 6, 36, sobe o 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Pula uma casa, 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 6, 1 mais 8, 9. 2 mais 0, 2. E esse 1 desce. Observe aqui, pessoal, que nós temos um número depois da vírgula e outro número depois da vírgula. No total, 2, né? Ou seja, a gente vai sair daqui e vai pular duas casas. Uma, duas, para aqui. Então, vai ficar 12 inteiros e 96 centésimos. Na D, pessoal, a gente vai aproveitar a resposta da letra A. A gente já calculou quanto que é 5 décimos ao quadrado, deu 25 centésimos, né? Então,
A gente não vai calcular de novo. Então, a gente tem aqui, ó, que aqui embaixo vai ser 25 centésimos. Então, é só fazer esse cálculo. Dividido por 25 centésimos. Aqui tem um número depois da vírgula, aqui tem 2. Então, para igualar, eu coloco um zero aqui. Tiro as vírgulas e vamos fazer, então, o cálculo. Aqui fica 180 e aqui fica 25. Vamos colocar o 7 aqui, porque é o mais próximo que a gente consegue chegar de 180, dá 175. 180 menos 175, sobra 5. Observe que não tem mais nada para descer aqui, né? Nenhum número para descer. E a gente precisa continuar. Então, a gente coloca uma vírgula e coloca o zero. Beleza? 2 vezes 25 dá 50. Que aqui dá 0, 0. Ou seja, 1 inteiro e 8 décimos dividido, né, por 25 centésimos é igual a 7 inteiros e 2 décimos.